Olá, bom dia, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2017. Começa agora mais uma edição do Link Record News. Falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record TV Internacional. A Justiça do Trabalho de Belo Horizonte negou o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício entre o motorista da Uber e a empresa. O juiz entendeu que é oferecido um serviço de tecnologia e não de transporte e que há eventualidade na prestação do serviço. A Uber do Brasil e a Uber Internacional, réis do processo, salientaram que os motoristas não lhes são subordinados, tratando-se de profissionais autônomos sem nenhuma exclusividade. Em São Paulo, um caso recente envolvendo então motorista de Uber, um assalto a um posto de combustíveis. Diante desse cenário, a gente pergunta para você, você acha que isso pode tirar a responsabilidade da Uber sobre os motoristas que trabalham para a empresa? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag LinkRecordNews ou compartilhe o que você pensa pelo nosso WhatsApp. Agora seguimos com outros destaques. Está preso no Rio de Janeiro o assessor acusado de ser responsável pela lavagem de dinheiro da quadrilha que seria chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral. Ministro Edson Fachin assume relatoria da Lava Jato no Supremo e diz que vai priorizar casos urgentes de réus presos. Sistema Único de Saúde passa a fazer cirurgia para redução de estômago mais segura e menos invasiva. Nova técnica deve reduzir as filas para a operação, que em alguns casos chegam a 10 anos. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Começamos esta edição do Link Record News com a morte misteriosa de uma socialite no Rio de Janeiro. Heloísa Faisal era cantora de funk e ficou mais conhecida quando participou de uma edição do programa A Fazenda na Record TV. Heloísa Faisal tinha 46 anos e foi encontrada morta no apartamento onde morava, em Copacabana, na zona sul do Rio. A polícia militar informou que foi chamada para retirar o corpo no fim da tarde dessa quinta-feira. As causas da morte são investigadas. Heloísa Faisal participou da 7ª edição do reality show da Record TV, A Fazenda, em 2014, e ficou em 3º lugar. Ela era conhecida por contrariar a família da alta sociedade carioca. Depois de estudar moda em Paris, a socialite Heloísa Faisal passou a frequentar o Morro da Babilônia, no Leme, zona sul do Rio, onde descobriu a paixão pelo funk. E adotou o nome de Elô Quebra-Mansão. O corpo de Heloísa Faisal foi levado para o IML, na Leopoldina, região central do Rio. Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e enterro. 2 adolescentes morreram num acidente de trânsito em São Paulo. Testemunhas disseram que o motorista teria feito uma conversão proibida quando bateu num carro, capotou, bateu em um poste e derrubou o semáforo. Os 2 adolescentes de 15 e 16 anos estavam no banco de trás. Outras 3 pessoas ficaram feridas. O motorista nada sofreu. A polícia reconstitui a morte de uma bailarina que caiu do 3º andar de um prédio em São Paulo. Havia suspeita de que ela pudesse ter sido jogada pelo rapaz que a acompanhava durante uma festa. Mas os policiais disseram que ainda não há provas de que a garota tenha sido assassinada e a hipótese mais provável é de acidente. O rapaz que acompanhava a bailarina na noite da queda participou da reconstituição acompanhado do advogado dele. A imprensa não pôde entrar na galeria, mas pelo circuito de segurança foi possível ver a policial que se passou pela bailarina ao lado do rapaz, refazendo o caminho percorrido pelo casal. O trabalho começou num bar do subsolo, onde eles se conheceram, e terminou no 3º andar. E nesse momento, a reconstituição está sendo feita de onde Janaína caiu. Lá em cima, dá para ver o suspeito de camisa preta. Ele está conversando neste momento com os peritos. E segundo a polícia, ele disse que Janaína estava com ele ali naquela mureta. Foi quando ela caiu e ficou aqui, bem próximo ao parapeito. Nesse momento, ele teria saído para buscar ajuda e quando voltou, ela já teria caído do 3º andar. Janaína Onaga, de 17 anos, aparece nessas imagens de mãos dadas com o rapaz na noite do acidente. Ele pula o bloqueio da escada enquanto ela passa por baixo. Os dois sobem e, minutos depois,
Outra câmera registra a queda da bailarina. Quase 2 horas depois, o rapaz aparece descendo as escadas. Bati a cabeça, você pode ver que meu olho está aqui. Eu fiquei desacordado por um tempo e não... Você bateu a cabeça onde? Como? Na escada, caindo de uma escada de incêndio. Houve um tropeço em uma parte da parte superior, que ela estava indo para trás, e ela não estava com a noção de espaço, e ela acabou tropeçando e eu vi isso. Mas a partir daí para frente eu não tive como ver mais, porque eu não estava lá. Se ele pulasse para tentar socorrer, ele ia se machucar, provavelmente ele ia se machucar, e não ia conseguir sair, não ia conseguir subir depois. Porque depois tem um portão que era fechado, era trancado. Então ele disse que ele teve acesso a esse local só depois que ele encontrou segurança. O delegado disse que por enquanto não há indícios de que ele tenha cometido o crime. Análise desse caso agora com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. A reconstituição da morte da bailarina de 17 anos que caiu ou foi jogada da Galeria Metrópole no centro de São Paulo deixou dúvidas ainda para a polícia. O rapaz que estava com ela e que foi visto na imagem e que se apresentou depois no distrito policial participou da reconstituição. Inclusive ele falou a respeito, dizendo que subiu com a moça, ela acabou caindo, ele tentou socorrê-la, não conseguiu, tentou sair daquele lugar também, acabou tropeçando e caindo e ficou por cerca de 2 horas desmaiado. O delegado, depois de refazer algumas vezes todo o trajeto com uma policial que fez o papel da jovem bailarina de 17 anos, ele ainda acha que existem dúvidas e que uma outra reconstituição poderá ser feita. O rapaz foi ouvido, vai ser ouvido novamente, ele não teve... Apesar de ter dado entrevista para a nossa equipe, uma entrevista exclusiva para a Record, ele não deu a identidade nem disse o que faz. Mas disse que estava na festa, conheceu a bailarina, subiu com ela até uma parte da galeria e quando eles conversavam, ela acabou caindo. São dúvidas que a polícia vai unir junto com o laudo do Instituto Médico Legal, que está sendo feito depois da exumação do corpo, para saber se a garota tinha bebido, se ela tinha usado droga, se ela foi vítima de violência sexual e de que maneira se houve realmente, se ela morreu em consequência da queda ou se foi assassinada. São detalhes que ainda vão ser apresentados, essa investigação ainda tem um tempinho para acontecer e a família quer saber exatamente isso. Como é que uma jovem de 17 anos, com um futuro promissor na dança e que não bebia, não fumava, acabou morrendo nestas condições. A polícia acredita que em pouco tempo terá as respostas para estas dúvidas todas. E o motorista da Uber é suspeito de participar de um roubo a um posto de combustíveis. O carro dele aparece em imagens de câmeras de monitoramento. O circuito de segurança mostra o funcionário do posto no balcão e assim que ele anda poucos metros é abordado. A ação é rápida, o ladrão pratica o assalto e logo desaparece. O posto de combustíveis fica na zona norte de São Paulo. E o roubo começou a ser esclarecido no dia seguinte de uma forma surpreendente. Os policiais estavam fazendo um patrulhamento quando resolveram abordar um carro. Era um Uber. E quando os PMs consultaram a placa, acabaram descobrindo que o carro tinha sido usado no roubo ao posto de combustível. Ele falou que realmente na noite anterior ele fez uma corrida com 3 passageiros e que em um determinado momento parou no posto de gasolina. E foi por meio do celular do motorista que a PM conseguiu identificar os outros suspeitos. Mas o que surpreendeu é que o próprio motorista do Uber é amigo das pessoas envolvidas no roubo. Além do motorista do Uber, outras 3 pessoas foram ouvidas na delegacia. Com um dos suspeitos, a PM encontrou a arma de brinquedo que teria sido usada no crime. Onde a vítima reconheceu de imediato como sendo a utilizada no crime. Os 4 suspeitos ficarão em liberdade, pois não houve flagrante. E por enquanto, apenas o homem que estava com a arma será indiciado por roubo. A polícia investiga em São Paulo um sequestro relâmpago de uma mulher de 31 anos feito com um carro de luxo do aplicativo Uber. Ela solicitou o Uber e quando o carro chegou, 3 homens armados estavam dentro do veículo e anunciaram um assalto. Esse sequestro teria durado cerca de 3 horas. A mulher foi agredida e ameaçada de morte. Os ladrões levaram R$ 3.400 da vítima, que fez saques em alguns caixas eletrônicos.
Os bandidos ainda levaram a vítima para fazer compras em um shopping antes de liberá-la. A vítima, em depoimento à polícia, disse não ter certeza se o motorista estava envolvido ou se também foi vítima dos ladrões. Por meio de nota, a Uber disse que se solidariza com a usuária, mais uma vítima de violência na cidade. Disse ainda que a Uber sempre colabora com as investigações das autoridades competentes e afirma que o motorista parceiro deste caso está suspenso até o fim das investigações. E a Justiça do Trabalho de Belo Horizonte negou um pedido de reconhecimento de vínculo empregatício entre um motorista da Uber e a empresa. O juiz entendeu que é oferecido um serviço de tecnologia e não de transporte e que há eventualidade na prestação do serviço. A Uber do Brasil e a Uber Internacional, réis no processo, salientaram que os motoristas não lhes são subordinados, tratando-se de profissionais autônomos, sem nenhuma exclusividade. E é exatamente sobre esse tema, a nossa enquete do dia. A gente pergunta para você, então, se você acha que a empresa não tem vínculo empregatício, tira a responsabilidade da empresa Uber sobre os motoristas. Então, esses motoristas que não têm vínculo com a Uber, isso tira a responsabilidade da empresa? Exatamente. Vote pelas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe, use para isso a hashtag #LinkRecordNews ou envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. A gente espera a sua participação. Bom, a gente segue agora com outros destaques. Hospitais públicos vão começar a fazer cirurgia de redução de estômago de uma forma menos invasiva e com recuperação mais rápida. A nova técnica deve reduzir as filas para a operação, que em alguns casos chegam a 10 anos. São 9 anos na espera pela cirurgia bariátrica. Enquanto isso, subir a escada para chegar até o portão de casa é um desafio. Cansa, tem que subir devagar, um por um. É a locomoção a maior dificuldade da Maria José. Ela entrou para o tratamento pré-operatório. Acreditou que a cirurgia seria logo e lá se foram 2 anos. No último, engordou 10 quilos por pura ansiedade. É porque você fica ansiosa esperando para chegar logo os exames, para você fazer logo, para ver se você opera logo, que aí vem a ansiedade da gente, né? Aí eu engordei de novo. Ano passado foram feitas no Brasil cerca de 100 mil cirurgias bariátricas, 10% delas na rede pública, onde o tempo de espera, em alguns casos, pode chegar a 10 anos. Para diminuir a fila e os riscos, o Sistema Único de Saúde vai oferecer a videolaparoscopia para a cirurgia de redução de estômago. Ao eu fazer o acesso nesses pequenos orifícios, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando todos os riscos da operação, os riscos do corte, quer dizer, eu não vou ter hematomas, se eu tiver, são muito pequenos e menores, que não vão trazer grandes complicações. Eu vou ter menor incidência de hérnias, muito menor incidência de hérnias. Eu vou ter praticamente zero incidência de infecção. Lógico que zero não existe, mas vai ter bem próximo de zero. E o mais importante de tudo isso é a dor do paciente. A dor diminui muito. Eu creio que nós poderemos indiretamente até diminuir a fila de espera dessas cirurgias em alguns estados. Para quem está na fila, o tempo é determinante. E nesse quesito, a videolaparoscopia é uma esperança. A cirurgia leva 1 hora a menos e a recuperação é mais rápida. Geralmente economiza 2 dias de internação. Diferentemente da cirurgia aberta, onde são feitos cortes de até 30 centímetros e com todos os riscos de infecção, a videolaparoscopia usa cânulas introduzidas por pequenos furos e câmeras de vídeo. Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, ainda não há previsão de quando o serviço vai estar disponível no SUS, porque os hospitais públicos precisam se equipar e fazer treinamento. Ela é mais cara do que a cirurgia aberta, porque o material é mais caro. Demanda mais treinamento dos cirurgiões, então ela é mais cara. Mas o resultado final, ao eu trazer os pacientes com menor complicação, a complicação custa dinheiro para o Estado, e mais rápido retorno ao seu trabalho, faz com que a conta final seja positiva para o Estado. Tem que dar certo, esse ano tem que sair. Ser aprovado num vestibular de medicina é motivo de orgulho e comemoração para qualquer um, claro. Agora imagine só conseguir essa vitória quando se tem 83 anos. Um idoso de Goiânia venceu uma concorrência de 30 candidatos por vaga e realizou esse sonho, que ele manteve por quase 6 décadas. Seu Valdomiro não quer saber de descanso.
Aos 83 anos, cuida pessoalmente das 3 empresas e da fazenda, onde cria gado e planta soja. Ele se formou em contabilidade em 57, mas sempre teve um sonho: fazer medicina. Elegante, a roupa branca, bonitinho, né? Achava bacana. Em 1959, seu Valdomiro mudou para o Rio de Janeiro para estudar medicina. Fez 2 vestibulares, não passou e voltou para Goiânia. Mas ele não desistiu. Mais de 50 anos depois, ele resolveu tentar a sorte mais uma vez. Eu cheguei a estudar 12 horas por dia, passar a noite inteira estudando. Eu estudei demais, entendeu? E pior que eu estudava e prestava vestibular sem contar para ninguém. De vergonha de tomar bomba, né? Foram 3 vestibulares e 3 reprovações. Na 4ª tentativa, no ano passado, o nome dele finalmente estava na relação dos aprovados. Venceu uma concorrência de 30 candidatos por vaga nesta faculdade particular. No meio de tantos jovens, ele é o único de cabeça branca, um exemplo de determinação. Ele chegou, trouxe toda essa motivação para toda a turma. Muitos, inclusive, achavam que já tinham uma idade avançada, 35, 40 anos, e chegou o seu Valdomiro com toda a sua disposição, mostrando que é possível realizar sonhos, mesmo numa idade um pouquinho maior. Até os professores ficaram admirados com o calouro. Já tinha tido alunos, inclusive em minha sala de aula, de 65, 66 anos, né? Em outros cursos, não medicina. No caso do seu Valdomiro, é um exemplo de vida acima de tudo. Aos 83, seu Valdomiro está entre os alunos de medicina mais velhos do Brasil. Ele quer concluir o curso e se especializar em geriatria. Eu tenho já experiência para dar para os velhos, com a minha própria vida, né? Vou formar com 89, se não morrer até lá, né? 89 anos, eu penso em viver uns 95, sei lá, até 100, né? Legal, belo exemplo, boa sorte para ele. E olha, subiu para 51 o número de mortos por febre amarela em Minas Gerais. Os detalhes com a repórter Paula Branches. Paula? Olá, para quem acompanha o Link Record News, olha, de acordo com a Secretaria de Saúde, 777 casos foram notificados e 138 foram confirmados. As últimas vítimas morreram no Hospital Eduardo de Menezes, que é um hospital de referência aqui da capital mineira. Um desses pacientes era da cidade de Governador Valadares, no leste do estado. Ele foi trazido para a capital de helicóptero depois que o estado de saúde piorou. Voltamos ao estúdio da Record News. Tá certo, obrigada, Paula, com as informações de Minas Gerais. E agora a gente segue ao vivo para Curitiba, no Paraná, onde está Thaís Pomim. Quais são os destaques de hoje por aí, Thaís? Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia Marcela Lidiane, bom dia a todos. Por aqui trago destaques da Operação Lava Jato. Hoje o juiz Sérgio Moro vai ouvir mais 4 testemunhas de acusação na ação penal referente à 35ª fase da operação. Prestam depoimento nesta sexta-feira a ex-funcionária da empreiteira Odebrecht, Maria Lúcia Guimarães Tavares, o ex-gerente de serviços da Petrobras, Pedro Barusco, o engenheiro Isvies Kornick e o ex-senador Delcídio do Amaral. Esta ação penal tem como réus o ex-ministro Antônio Palocci, o ex-assessor dele, Branislav Contic, o ex-presidente do grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e mais 12 pessoas. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, a empreiteira Odebrecht firmou contratos de afretamento de sondas com a Petrobras após pagamento de propina. Neste esquema, a interferência de Palocci se dava mediante o pagamento de vantagens indevidas destinadas principalmente ao Partido dos Trabalhadores. De acordo com os investigadores, os repasses feitos a Palocci ultrapassam os 128 milhões de reais. Maria Lúcia foi interrogada hoje pela manhã e os outros depoimentos estão previstos, então, para o início da tarde. E ainda com destaques relacionados à Operação Lava Jato, como estamos acompanhando na programação da Record News, o ministro paranaense Edson Fachin foi escolhido, então, como o novo relator da operação no Supremo. Nós vamos conferir agora, então, as atribuições que cabem a Fachin no âmbito da Lava Jato.
Ao conduzir os processos relacionados à Lava Jato, caberá ao ministro Edson Fachin tomar decisões importantes para a investigação. Como relator, Fachin pode, por exemplo, determinar prisões cautelares, sem consulta dos demais ministros. Edson Fachin foi indicado para o cargo de ministro no Supremo Tribunal Federal pela ex-presidente Dilma Rousseff, em abril de 2015. O novo relator da Lava Jato nasceu no interior do Rio Grande do Sul, mas construiu a trajetória profissional no Paraná. Advogado especialista em direito civil e de família, Fachin cursou Direito na Universidade Federal do Paraná. Atuou no estado por anos e, mais tarde, foi professor do curso de Direito da mesma universidade. Atualmente, cerca de 40 inquéritos e quase 100 delações premiadas relacionadas à Lava Jato tramitam no Supremo Tribunal Federal. Uma das primeiras tarefas de Fachin será analisar os pedidos de investigação, que devem ser enviados pela Procuradoria-Geral da República, com base nas delações da Odebrecht, já homologadas. Este advogado especialista em direito constitucional faz uma análise do perfil do novo relator da Lava Jato no Supremo. Ele diz que Fachin tem uma atuação jurídica de alto nível. O ministro Fachin é conhecido como um ministro independente, com absoluta capacidade intelectual acima da média e um sujeito incorruptível, o que traz ao caso uma conotação de seriedade e liturgia que merece uma medida com essa relevância e expressão social. O especialista também explica quais as atribuições do novo cargo de Fachin no Supremo. Me parece que este caso, apesar da sua relevância social e midiática, ele não será um caso tratado de forma diversa de todos os demais casos que o ministro já é relator. Esse agir com parcimônia, com independência, é uma característica do ministro Fachin. A grande diferença entre o relator e os demais ministros da Corte é que o relator é aquele que impulsionará o feito, que determinará os caminhos a serem seguidos e poderá, quando necessário, determinar medidas cautelares. Dentre essas medidas cautelares, até mesmo a prisão de alguns dos envolvidos e investigados na Lava Jato. Esses são os principais destaques da Operação Lava Jato que repercutem hoje por aqui. Então, Marcela, Lidiane, volto com vocês aí em São Paulo. Obrigada, Thaís, pelos destaques. Bom trabalho por aí. Bom, está preso no Rio de Janeiro o assessor acusado de ser o responsável pela lavagem de dinheiro da quadrilha, que seria chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral. O ex-assessor e braço direito de Sérgio Cabral passou parte da noite na sede da Polícia Federal, no centro do Rio. Ari Ferreira foi preso na Via Dutra ao voltar de um sítio na cidade de Miguel Pereira, onde, segundo ele, se recuperava de uma cirurgia no joelho. Com ele foram apreendidos R$3 mil e o passaporte. Ari é apontado como um dos principais operadores do esquema de corrupção liderado pelo ex-governador Sérgio Cabral. Eles trabalhavam juntos há pelo menos 20 anos. De acordo com as investigações, Ari Ferreira da Costa tinha papel fundamental na lavagem do dinheiro da quadrilha. O esquema era simples. Ele recebia mochilas de dinheiro de assessores de Cabral. Os valores eram repassados a concessionárias de carros. Depois, o dinheiro era depositado em contas bancárias de empresas ligadas ao ex-governador, como forma de pagamento de falsas consultorias. Dessa maneira, o dinheiro voltava ao sistema bancário, lavado e legalizado. Ari foi delatado pelo dono de uma rede de concessionárias, que afirma ter repassado a ele quase R$11 milhões. A gente conseguiu mapear todo o percurso dos recursos ilícitos, desde a saída das empresas até o seu efetivo branqueamento. Reeleito presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia vai comandar a casa até o final do ano que vem, com a missão de aprovar projetos importantes como as reformas trabalhista e da Previdência.
Para alguns parlamentares, a eleição de Rodrigo Maia representa continuidade. Um bom momento para avançar em projetos importantes para o país. Eu creio que a base dele, mesmo a base dele, vai fazer uma pressão democrática para que projetos relevantes venham à pauta. Mas tem deputado que acredita que o presidente Michel Temer vai ter dificuldade para obter maioria na Câmara. O Rodrigo Maia teve menos de 300 votos para a presidência da Casa. O quórum para aprovação de reformas constitucionais é de 308 votos no mínimo. E uma parte da base sai magoada com o governo pelo apoio ao Rodrigo Maia em detrimento de outras candidaturas da base do governo. Rodrigo Maia fica no comando da Casa até 2018. Ele terá a missão de aprovar importantes medidas econômicas propostas pelo presidente Michel Temer, como a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Precisamos terminar 2018 com a certeza que a Câmara dos Deputados é uma Câmara que comanda a reforma do Estado brasileiro. É uma Câmara reformista. Sobre ser citado na Lava Jato como beneficiário de R$600 mil no esquema de propina da Petrobras, o político tentou minimizar o fato. A surpresa na votação veio na eleição para a primeira vice-presidência. Irmão do ex-ministro Gedel Vieira Lima e preferido por Michel Temer, Lúcio Vieira Lima nem chegou a ir ao segundo turno, vencido por Fábio Ramalho, do PMDB mineiro. Há uma independência de poderes. A hegemonia ela está posta, a harmonia é que tem que haver. A gente segue agora com imagens ao vivo de Brasília. Uma cerimônia acontece nesse momento no Palácio do Planalto para a posse de 3 novos ministros. O presidente da República assina agora o termo que dá posse ao senhor Antônio Embaçaí no cargo de ministro de Estado, chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República. Convidamos o ministro a assinar o seu termo de posse. A gente acompanha nesse momento, então, a posse de Antônio Embaçaí na Secretaria de Governo. Ele, que é deputado federal pelo PSDB da Bahia, está no seu segundo mandato e liderou, inclusive, a bancada tucana da Câmara em 2016. Além dele, Moreira Franco, na Secretaria-Geral. Ele é atual secretário executivo do Programa de Parceria para Investimentos, filiado ao PMDB, e também no seu currículo tem aí, ele já foi governador do Rio de Janeiro e comandou também a Secretaria de Aviação Civil. Bom, e com a mini-reforma ministerial que é feita agora, com a posse desses novos 3 ministros, o governo de Michel Temer passa a ter 28 ministros. Quando assumiu a presidência, ainda interinamente, Temer havia, lembrando, reduzido o número de passos de 32 para 25 ministérios. Neste momento, o presidente Michel Temer fala, vamos acompanhar. Pela segunda vez, já que houve uma modificação do título do ministério. A senhora Luizlinda Valois, ministra dos Direitos Humanos, o Antônio Embaçaí, ministro-chefe da Secretaria de Governo, o Moreira Franco, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência. Quero cumprimentar os senhores ministros de Estado, José Serra, Henrique Meirelles, Ronaldo Nogueira, Diogo Oliveira, Bruno Araújo, Torquato Jardim, General Sérgio Etigoin, Grace Maria Mendonça, os presidentes dos tribunais superiores, Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, Ives Gandra Filho, do Tribunal Superior do Trabalho, os senadores Acir Gurgax, Aécio Neves, Aloysio Nunes, Ataídes Oliveira, Cássio Cunha Lima, Eumano Ferrer, Pedro Chaves, Thieres Pinto. Aqui tem uma longa lista de deputados federais, mas eu vou lê-los todos, né? O Aguinaldo Ribeiro, o Alexandre Baldi, o André Moura, líder do governo na Câmara dos Deputados, o Benito Gama, o Benjamin Maranhão, o Carlos Melles, o Carlos Sampaio, o Darcísio Peronde, o Irã Gonçalves, o Luiz Alci Lucas, o João Paulo Papa, o José Rocha, o Juscelino Filho, o Jutaí Júnior, a Mara Gabrilli, o Mauro Pereira, o Nilson Leitão,
o Paulo Avelino, Paulo Abiac, o Pedro Cunha Lima, Ricardo Trípoli, Roberto Lucena, o senador Thieres, não sei se foi mencionado, o senador Pedro Chaves, foi mencionado, foram ambos mencionados. Bom, eu quero muito rapidamente, numa cerimônia informal, aliás, confesso que a primeira ideia era fazer esta posse da maneira mais singela possível e iríamos fazê-la na minha sala da presidência, mas desde logo se viu, pela presença significativa, quantitativa e qualitativa que aqui se acha, que seria impossível fazê-la na minha sala. Pensamos depois fazê-la no Salão Leste, que é um pouco menor, igualmente impossível, o que revela desde já, volto a dizer, pela presença qualitativa e quantitativa que acabei de referir, o apoio que os senhores ministros, ora nomeados, têm de todos aqueles que ora tomam posse. E eu quero dizer, aliás, vou pedir licença a vocês para fazer um pensamento positivo aqui para a ex-primeira-dama, Dona Marisa, que está ainda numa situação muito delicada, de modo que eu vou pedir 1 minuto de silêncio para que nós possamos homenageá-la com a nossa fé e com a nossa oração. Muito obrigado aos senhores. Mas retomando o que informalmente estou a mencionar aqui, eu quero em primeiro lugar saudar mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes. Vocês sabem que ao longo dos últimos tempos houve muito debate sobre a eventual possibilidade de se criar um ministério especializado para tratar da segurança pública. E isto fez com que, depois de conversar com o ministro da Justiça, fez com que nós criássemos ou recriássemos o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Até por uma razão curiosa, interessante, que muitas e muitas vezes os atos administrativos ou legislativos, eles derivam precisamente dos fatos que na vida real vão ocorrendo. E os últimos fatos, especialmente deste último mês de janeiro, esteve a indicar a necessidade de o governo federal ingressar fortemente, expressivamente na área da segurança pública. Nós todos aqui sabemos que a principal parte da segurança pública, na verdade, assim como do sistema penitenciário, cabe aos estados da Federação Brasileira. E uma parcela, sem dúvida, cabe, por força da atuação da Polícia Federal e outros órgãos federais, à União Federal. Mas a realidade se impôs. E a realidade se impôs de maneira que nós verificamos que a questão especialmente da questão penitenciária, ela ultrapassou as fronteiras terrestres, mas especialmente as fronteiras jurídicas dos Estados Federados, na medida em que os senhores e as senhoras verificaram o grande número de rebeliões e rebeliões seguidas de tragédias as mais variadas que se verificaram nesses estabelecimentos. E isto impôs a necessidade inafastável do ingresso da União Federal nessa matéria. E por isso nós entramos para valer nessa matéria. Em primeiro lugar, fazendo o que deveria ter sido feito ao longo do tempo, e apenas relato aos senhores e às senhoras que ao longo desses 10 últimos anos, as verbas destinadas pela União Federal à segurança pública
não chegaram a 500 milhões, 400 milhões de reais. Pois muito bem, só neste ano passado, nós investimos em segurança pública, a partir do mês de julho, cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então, isso mostrava-se a necessidade, indicava a necessidade da União Federal ingressar nessa matéria. E ingressamos, volto a dizer, expressivamente. Basta mencionar que deliberamos construir mais 5 presídios federais e mais 25 presídios estaduais, com verbas já destinadas aos vários estados brasileiros. É com prazer que fazemos isso? Não. Nós queremos que daqui a algum tempo, em face da natural evolução brasileira, nós venhamos sempre dizer aqui que estamos criando novas escolas, novos hospitais, é isso que deve ser feito. Mas a realidade nos impôs esta atitude administrativa. E volto a dizer, não foram poucos os que disseram, olha, é preciso criar um Ministério da Segurança Pública. E por isso, neste momento, nós atribuímos essa tarefa da Segurança Pública ao Ministério da Justiça, que já vinha realizando estas atividades. Sobre mais, eu devo dizer que nós contamos com muito vigor num país que precisa de muita autoridade. Eu acho que o povo que mais solicita hoje no país é a presença da autoridade institucional, e eu tenho dito com frequência que o Brasil merece, carece e merece uma reinstitucionalização de todos os nossos órgãos, de toda a nossa cultura política, de todo o nosso sistema. Nesta tarefa, eu pude contar, depois de uma reunião com o ministro da Defesa, com os comandantes das Forças Armadas, com a sua presença nos Estados Federados. Não foram poucas as vezes que, nestes últimos tempos, as Forças Armadas, ao lado da Força Nacional e outras fórmulas de segurança que temos na União Federal, nos fazemos presentes, não só na vistoria dos presídios, mas também nas ruas dos estados, nas capitais dos estados. Só para mencionar um fato, neste último mês, além da Força Nacional, já remetida pelo Alexandre, nós colocamos lá 1.800 soldados do Exército Brasileiro, que trouxeram paz e tranquilidade neste momento à cidade de Natal. Como de resto, para relembrar ainda, nós tivemos o grande sucesso das Olimpíadas, não só em razão da organização administrativa, de que fez parte atuante a União Federal, mas a presença de 38 mil homens da área federal, que lá se instalaram durante 2, 3 meses, dando tranquilidade absoluta e revelando a presença da autoridade. Do tipo, nós temos que ter progresso em tudo, mediante ordem. Portanto, a presença da autoridade é uma coisa muito importante. Por isso que nós modificamos a denominação do Ministério para Justiça e Segurança Pública, e por isso que o Alexandre tomou posse pela segunda vez. No outro tema que aflige a todos neste momento é a questão dos direitos humanos, não só no plano nacional, mas no plano internacional. Lamentavelmente, também a questão mais dramática de refugiados, direitos das minorias, direitos humanos, elas também se globalizaram. Hoje não são questões atinentes a um ou outro estado, mas também esta matéria ultrapassou as fronteiras de cada país. E por isso que nós resolvemos recuperar o Ministério com o título Direitos Humanos, para onde trouxemos a desembargadora Luiz Linda Valois, que traz já a sua experiência como secretária da Igualdade Racial no Ministério da Justiça, e para cá trouxemos todas aquelas atividades atinentes à cidadania, como igualdade racial, a questão dos portadores de deficiência, a questão da criança, do adolescente, dos idosos. Trouxemos tudo isso para o Ministério de Direitos Humanos, ora criado, e amparados no currículo extenso da senhora desembargadora Luiz Linda Valois. Ou seja, ela fez um trabalho na Bahia,
no Judiciário da Bahia, começando lá no primeiro grau de jurisdição e percorrendo todas as instâncias judiciárias e deixando uma marca que ganhou aplausos na Bahia e que merece, Luiz Linda, ganhar o aplauso desse auditório. De igual maneira, para a Secretaria de Governo, nós trouxemos esta figura que tem uma presença, sempre teve uma presença muito significativa no Congresso Nacional, de fora a parte a presença também significativa que teve na Bahia, com o prefeito de Salvador e outras tantas atividades. Aliás, estou vendo que são 2 baianos, né, que vêm para cá nesse momento. E o Embaçaí tem, com esta sua suavidade, com esta sua moderação, com esse seu jeito todo especial, a capacidade de auxiliar muitíssimo o governo. Tenho absoluta convicção de que o Embaçaí, ao nosso lado aqui no Palácio do Planalto, vai fazer um trabalho de articulação, ministro Ives Gandra, no momento, ministra Laurita, em que nós estamos precisando levar cada vez mais adiante a ideia que norteia o nosso governo, que é a ideia do diálogo. E diálogo a começar com o Congresso Nacional. Foi precisamente o diálogo com o Congresso Nacional e o nosso presidente, mais uma vez eleito, Rodrigo Maia, sabe disso, auxiliou muito nisso. O diálogo é fundamental com o Congresso Nacional. Foi o que nos permitiu, ao longo desse período, praticamente encaminhar as 4 reformas inaugurais e fundamentais para o Brasil, 2 delas praticamente aprovadas, uma delas já definitivamente aprovada e 2 outras que tramitarão agora, também esperamos, numa velocidade compatível com aquilo que o Brasil precisa, não é? Nós vamos devagar, mas tendo pressa. Essa é a regra do governo. E devagar, tendo pressa, fazendo o quê? Dialogando. E esse diálogo, eu tenho certeza que o Embaçaí fará com a maior tranquilidade e a sua presença também é reveladora da grande base de apoio que nós temos, não é? Sem nenhum preconceito, sem nenhuma ideia de separar o partido A do partido B, nós queremos a integração de todos os partidos. De modo, Embaçaí, que nós todos esperamos, os que estão aqui e já o aplaudiram, não é? Eu tenho certeza que você cumprirá essa tarefa e me dará, e nos dará, a mim não, ao presidente da República, ao governo e ao país, um auxílio inestimável. Portanto, eu tenho certeza que eles novamente aplaudirão você, como fizeram no começo. Por sua vez, eu precisava estruturar um pouco melhor o Palácio do Planalto. Os senhores sabem, nós temos convivência diária, nós todos aqui, senadores, deputados, né? Membros da sociedade. Os senhores sabem que o Palácio é preciso estar sempre muito bem estruturado. E eu precisava trazer alguém que fosse um secretário-geral da presidência, para cuidar da administração interna do Palácio, para cuidar do cerimonial, para cuidar das viagens do presidente, para trazer a parceria, a PPI, para dentro do Palácio do Planalto. E interessante, ao longo do tempo, o Moreira sempre foi chamado de ministro, embora fosse apenas o título era secretário executivo, né? Mas eu via nas viagens internacionais que fizemos, ele até era o liderava ou chefiava delegações de ministros que nos acompanharam ou que foram por conta própria a vários países, exata e precisamente para incentivar os investimentos que pudessem vir para o país. Então, digamos assim, hoje se trata apenas de uma formalização, porque na realidade o Moreira já era ministro desde então. Agora ele vem, na verdade, acrescido de outras tantas tarefas. Quando os senhores verificarem o que se adicionou à Secretaria-Geral da Presidência, os senhores verão que os seus cabelos ficarão ainda mais brancos, se possível for. Então eu tenho absoluta confiança e certeza absoluta de que o Moreira continuará a fazer um belíssimo trabalho
e também, por esta razão, deverá ganhar o aplauso do Congresso Nacional, dos companheiros que estão aqui. Eu quero contar, portanto, com esses novos ministros, com esses ministros, contar pouco a pouco com a sociedade brasileira, né? Os senhores sabem que eu tenho, como ninguém falou, eu posso me estender um pouco mais, né? Mas os senhores percebem que, de fora parte, o apoio do Congresso Nacional, eu chamo isso até de governabilidade, né? Você precisa ter apoio do Congresso Nacional, é assim na democracia. Mas eu tenho um outro conceito, que é o conceito de governança. E a ideia de governança envolve o apoio da sociedade. A sociedade, num dado momento, tem que vir e reconhecer o que o governo está fazendo. Bom, então o presidente Michel Temer, neste momento da posse, a 3 novos ministros, Moreira Franco na pasta da Secretaria-Geral da Presidência, o deputado Antônio Embaçaí na pasta da Secretaria de Governo, a desembargadora Luiz Linda Valois na pasta de Direitos Humanos e Alexandre de Moraes, que passará a ser ministro da Justiça e Segurança Pública. Portanto, ele vai ficar encarregado também das atribuições da segurança pública. Michel Temer aproveita a cerimônia para destacar as principais qualidades de cada ministro, cada novo ministro até então, e explica o porquê da escolha dessas pessoas para ocupar esses cargos a partir de então. Ele começou a sua fala falando sobre o momento difícil que passamos aí no início do ano com a crise penitenciária, destacou aí o forte empenho de Alexandre de Moraes, que o acompanhou em diversas situações, principalmente também nesse planejamento da estrutura de construção de novos presídios, e assim ele faz também com os demais ministros nesse momento. A gente deseja uma boa gestão a cada um deles a partir de agora. Bom, a gente faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes com a sua opinião aqui na tela do Link Record News. Você acha que não ter vínculo empregatício tira a responsabilidade da empresa Uber sobre os motoristas? E como hoje é sexta-feira, a gente vai para o intervalo com o destaque da nossa agenda cultural. Até já. Oi, pessoal da Record News. É um prazer estar aqui falando com vocês. A gente quer deixar um convite muito especial para a estreia do nosso show dos Grandes Pequeninos. Sou eu, Jair Oliveira, Tânia Calil e banda numa curta temporada aqui no Teatro do Morumbi Shopping, sábados e domingos de fevereiro, às 15 horas. O espetáculo é cheio de música, de teatro, de circo e muita diversão. Então, você que é grande, é pequenino ou é grande pequenino, você não pode perder. Vem que a diversão é garantida. Vem. Tão legal, ó minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não vê cor nem continente e o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça. Amigo é de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente, todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, todo mundo tem direito de viver e sonhar. Meio-dia em ponto pelo horário brasileiro de verão. Boa tarde para você que nos acompanha a partir de agora. Link Record News de volta à sua tela. Boa tarde. E você tem ideia de onde vai parar todo o lixo eletrônico produzido no país mais tecnológico do mundo? Esse é um dos maiores desafios que o Japão e os países em desenvolvimento enfrentam. Só na Ásia, a quantidade de lixo eletrônico aumentou 63% nos últimos anos. A reportagem é da correspondente Cíntia Godoy. Em uma era em que celulares e outros aparelhos se tornam descartáveis, o chamado desenvolvimento tecnológico tem um lado sujo. Pilhas e mais pilhas de lixo. Toneladas de eletrônicos que se acumulam, liberando substâncias altamente tóxicas no meio ambiente.
Um estudo da Universidade das Nações Unidas revela que a quantidade de lixo eletrônico aumentou 63% nos últimos anos na Ásia. Só na China, a quantidade desse lixo mais que dobrou de 2010 a 2015. Este especialista explica que, além de estarmos no continente mais populoso do mundo, existem muitas fábricas produtoras de tecnologia aqui, o que gera uma grande quantidade de resíduos industriais. Um problema que afeta principalmente os países em desenvolvimento. Já que no Japão, pilhas como essas costumam ter um destino certo. A reciclagem se tornou um bom negócio para empresários do país. Esta empresa recicla mais de 350 mil computadores por ano e só não aumenta a produção por falta de lixo eletrônico. Aqui, os computadores são desmontados e as partes mais valiosas, contendo metais, separadas. Algumas das máquinas ainda são renovadas e vendidas em segunda mão. O diretor garante que a maioria das peças é reaproveitada para gerar o mínimo de resíduos. É positivo do ponto de vista econômico e ecológico. Evitamos que mais lixo seja produzido, comenta. No Japão, o governo impôs uma lei desde 2001 que torna obrigatória a reciclagem de eletroeletrônicos e penaliza o descarte inadequado desses itens. A população tem até que pagar para jogar fora aparelhos maiores, como televisões e máquinas de lavar. Não existe um número oficial, mas o governo garante que a taxa de reciclagem aumentou bastante na última década. Mas o especialista alerta que, apesar da regulamentação ser extremamente necessária, ainda existem atividades clandestinas. Muito desse lixo acaba sendo exportado do Japão para outros países da Ásia. E aí fica difícil fiscalizar se os materiais foram descartados de forma correta. Tem que haver uma mudança de mentalidade, desenvolver uma consciência geral sobre o problema. Só assim vamos preservar o planeta. E de volta ao Brasil, termina hoje, 1 minuto antes da meia-noite, o prazo para as inscrições no ProUni deste primeiro semestre. O programa Universidade para Todos oferece 214 mil bolsas de estudo para alunos de baixa renda em faculdades particulares de todo o país. Os candidatos devem se cadastrar pelo site do Ministério da Educação. O resultado da primeira chamada sai na segunda-feira. Bom, agora é um alerta ao consumidor. Taxas de seguro de vida ou odontológico estão sendo cobradas em contas de luz, sem que os clientes saibam. Olha só. Que armadilha, hein? Mas o que fazer caso você perceba a cobrança indevida? Vamos ver agora na reportagem. A Larico tem uma pizzaria com a noiva e a conta de luz vem sempre alta. Por isso, nem percebeu que estava pagando R$ 11,90 por um seguro de saúde sem nunca ter contratado o serviço. Em redes sociais, a gente descobre fofoca, né? O pessoal comenta bastante. Aí eu resolvi analisar a minha conta. Aí eu fui olhando e falei, nossa, tem uma tarifa aqui, seguro mais tranquilo. Foram R$ 92,00 ao longo de 9 meses. E fica mesmo difícil de perceber a cobrança extra. Ela aparece no meio da relação de encargos e serviços cobrados. Tudo abreviado. No caso dele, veio como Segue Mais Tranquilo Finance Plus. Se sente meio lesado, né? Porque a gente é pessoas vem pagando tudo certinho, paga o imposto, água, luz, seguro. E quando a gente viu, tinha mais uma continha embutida. Ele não é o único. São muitas as reclamações no PROCON sobre cobranças envolvendo, além do seguro de saúde, seguro odontológico. Muita gente acaba pagando com medo de ficar sem energia. Pode até parecer estranho esse tipo de cobrança na conta de luz, mas ela é permitida pela Agência Nacional de Energia Elétrica desde 2013. A intenção dessa resolução, em tese, seria para facilitar o pagamento de contas por pessoas mais distantes dos grandes centros, de bancos e de grandes praças de pagamento. Mas desde que solicitado pela pessoa. Sim.
sempre solicitado. A AES Eletropaulo explicou que as cobranças aconteceram por causa de problemas operacionais e são de responsabilidade das operadoras. Mas depois do grande número de reclamações, os valores não serão mais cobrados dos consumidores. Só deverá receber a taxa extra quem de fato contratou algum tipo de seguro. Nesses casos, a lei diz que o consumidor tem direito a receber em dobro o que pagou de forma indevida e com juros. Isso sempre em dinheiro. Claro que se houver uma composição, ele pode ter um abatimento na fatura, mas a lei é clara ao dizer que ele deve ser restituído em dinheiro em dobro. A Larico ligou para a concessionária para reclamar. Ele vai ser ressarcido em 2 vezes. O valor deve ser descontado nos próximos boletos. Agora você tem que avaliar a luz, o telefone, você tem que olhar o extrato do banco todo mês, para garantir que está tudo certinho, né? Todo mundo de olho aí na conta, aquelas letrinhas miúdas, é bom realmente ver tudo que está discriminado antes de pagar. Não tem nenhuma pegadinha ali no meio para você pagar e nem saber que está pagando por aquilo, né? Exatamente. Bom, agora interatividade na tela do Link Record News. O tema que nós colocamos aí para discussão hoje é com relação à Uber e o vínculo empregatício. Uma decisão de um juiz de Belo Horizonte negou um pedido de reconhecimento de vínculo empregatício entre a Uber e o motorista e a empresa. Tivemos recentemente 2 casos aqui em São Paulo envolvendo profissionais que prestam serviços para Uber. Um caso de assalto a um posto de gasolina e um sequestro relâmpago. Diante disso, nós perguntamos para você, diante da decisão do juiz de não conceder esse vínculo empregatício, você acha que isso tira, então, a responsabilidade da Uber sobre os motoristas que trabalham para a empresa? Hashtag Link Record News para votar e participar pelas redes sociais ou envie o seu comentário para o nosso WhatsApp, no número que aparece agora na sua tela, DDD 11 95307 1851. Já tem participação. Fora esses casos que você citou, também tem aqueles casos de assédio que várias mulheres já relataram, né? Bom, participação do Cleiton de São Paulo, capital, chegando. Mesmo não tendo vínculos empregatícios, os motoristas ainda assim estão ligados à empresa. Logo, a empresa é responsável, sim, por eles na avaliação do Cleiton. Sem o aplicativo, eles não têm o serviço. Obrigada pela sua participação. Tem agora a mensagem da Valquíria de Campinas, interior de São Paulo. Não, se os motoristas estão a serviço do Uber, a empresa é também responsável e deve responder por isso. Obrigada, Valquíria. Agora a participação do Bruce de São Paulo, capital. Acredito que a empresa Uber tem sim total responsabilidade sobre os motoristas do aplicativo. Muita gente então concordando que a empresa tem sim responsabilidade sobre esses motoristas, né? Agora a participação do Geraldo, de Santa Luzia, Minas Gerais. A empresa é responsável sim, pois ela ganha uma porcentagem e tem lucro, ou seja, tem responsabilidade sim, é o que pensa o Geraldo. Obrigada pela mensagem. Agora mais uma participação da Clays, São Paulo, capital. A empresa Uber deve ser responsável sim, pois independentemente de serem motoristas autônomos, prestam serviços para a empresa. Obrigada pela sua participação então. O Pedro, de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, a Uber deve sim ser responsável em um eventual ocorrido contra clientes. No momento que um cliente se dispõe a pagar pelo serviço, espera contar com segurança. Obrigada, Pedro, pela sua mensagem. Faça como eles, então. Siga votando, participando pelas redes sociais e enviando também mensagens para o nosso WhatsApp até o final da 2ª edição do Link Record News, o resultado oficial da enquete para você. Enquanto isso, a gente segue com os destaques, agora falando de saúde. Quando a gente pensa nos riscos de manchar a pele, não é só o limão que causa queimaduras, se houver exposição ao sol, né? Outras frutas também, verduras, legumes e até ervas usadas como condimentos podem deixar a pele vermelha e cheia de bolhas. O limão foi o responsável por queimaduras de 2º grau nas mãos da Raquel. Ela espremeu a fruta e depois foi para a piscina tomar sol. Na mão onde foi, acho que a maior concentração, né, do limão, formou uma queimadura e uma ferida mesmo, com uma bolha, e depois que estourou a bolha ficou como se fosse carne viva. As frutas cítricas, como limão, laranja e mexericas, têm alta concentração de uma substância de nome difícil, furocumarina, que é sensível à luz. Ela, em contato com o sol, provoca manchas e queimaduras na pele. Mas outras frutas também podem desencadear o mesmo efeito.
O figo também faz parte dessa lista, apesar de ser completamente diferente dos cítricos ali, do limão, da laranja, mas ele também tem essa substância que mancha a pele, doutor. E no figo, né, diferente do limão, que está mais na casca do limão, no figo a gente tem ela no caule, nas folhas, e aquele leitinho que sai, né, que é aquele leitinho branco que sai, é onde tem mais essa substância. Com a manga, é preciso cuidado ao mexer com a casca. A manga e o figo nunca soube. Mais surpresa ainda é descobrir que alguns legumes e verduras também podem manchar a nossa pele. É o caso da cenoura, aipo, nabo, a salsa, erva doce e até o coentro. Fica normalmente uns 2, 3 meses, depois ela some, mas ela vai ficar um tempo. Problemas que podem ser evitados lavando muito bem as mãos com água e sabão. O médico falou que o ideal é lavar bem, esfregar na água corrente para não correr riscos. Pois é, falamos aí de saúde e por que não de beleza também. Tem novidades na tela da Record News a partir deste fim de semana. E para falar de estreias, a gente convida o Matheus Baldi, que vai apresentar o programa Que Beleza nas tardes de domingo, à 1h30. E também o mais bonito nas noites de sábado, no intervalo do programa Zap. Muito bem-vindo, Matheus. Parabéns pelos programas, ainda vão estrear nesse final de semana. E o que a gente já pode esperar? O que o telespectador pode esperar? Boa tarde, Ligiane. Boa tarde, Marcela. A gente pretende, a nossa principal intenção é levar informação e entretenimento para as pessoas, com um programa também que vai trazer bastante conteúdo, né? Beleza é um assunto que faz parte da vida de todo mundo, dos brasileiros amam, né? O mercado tem demonstrado isso, as pessoas gostam de estar mais bonitas. Então a gente se preocupou tanto com os homens, tanto com as mulheres. O programa de sábado à noite, ele vai trazer transformação visual, dicas de cuidado com o cabelo, com a barba, com lifestyle também, né? Aquele estilo de vida que as pessoas também se preocupam para estar sempre elegantes. Mas no domingo a gente vai conversar com a mulherada, vai falar sobre cuidados com o cabelo, com a pele e também, mais uma vez, qualidade de vida, sobretudo saúde. A pauta agora era saúde, então beleza e saúde sempre estão correlacionadas, sempre tem uma relação muito forte. A ideia é essa. E é isso que talvez explique também essa procura maior, cada vez maior, desse segmento, porque isso independe da faixa etária. Homens, mulheres, até crianças hoje se preocupam realmente e querem estar sempre mais bonitos, mais bonitas. A gente também percebe isso. É um comportamento natural, acho que mundial, mas o Brasil tem conseguido se posicionar de forma muito interessante no interesse em produtos de cosméticos e automaticamente a gente fica percebendo que é um comportamento de casa. Então a criança também já começa ali nova, se cuidando. Claro que a gente sempre orienta o pai, a família ter esse processo, mas a gente já teve experiências realmente de adolescentes. Tem os blogs hoje, né? As blogueiras estão super ditando tendência e o Brasil é uma referência nesse assunto, tanto na produção de cosméticos, mas também com suas feiras, referência de feiras de beleza que ditam, inclusive, tendências para fora do país. Então é um comportamento que a gente percebe que tem uma grande adesão. Por isso a gente, junto com o Record News, pensou no Que Beleza e no Mais Bonito. Exatamente, você ainda falava de mercado. O mercado no Brasil de cosméticos e tudo relacionado à beleza é muito forte, né? E como que isso passa para o exterior? Então, o curioso é isso, é que num ano, a gente pega uma análise de 2016, por exemplo, o mercado todo viveu uma crise. O mercado de cosméticos e beleza foi o mercado menos atingido. Então, a gente percebe que há um comportamento também de fidelidade do público, do consumidor, e automaticamente fez com que o mercado brasileiro tivesse uma preocupação em produzir o que tem o biotipo do brasileiro, o cabelo, a pele. A gente começou a lançar esse tipo de preocupação e o mercado... O pessoal pode ficar mais duro, mas não fica feio, né? Mas não fica feio. Gostou daquele shampoo, gostou daquele produto, não abre mão. Então a gente começou a perceber que era importante, mais do que gostar do produto, você ter uma preocupação em orientar o uso, em trazer informação. Realmente, a gente tem uma vasta produção hoje, né? Até mas tem produto específico para cada pessoa. Miscigenado, né? Então, são muitas misturas que nós temos aqui que possibilitam também a produção mais ostensiva do mercado de beleza.
Eu até vou adiantar um pouquinho do que a gente vai ter domingo na nossa abertura, mas a gente fala isso. O programa O Que Beleza Vem, não para ditar um conceito de beleza, não para falar tem que ser isso, tem que ser aquilo, é para juntar toda essa diversidade do nosso povo brasileiro para falar de beleza. O que é beleza? Cada um tem sua identidade com um perfil. Eu quero ter um cabelo cacheado, eu tenho um cabelo crespo, não, eu quero ter o cabelo liso, eu quero ter o cabelo loiro. Quero ser barbudo? Não quero ter barba. Quero ter um cabelo... quero ser careca. Enfim, vamos respeitar a diversidade, mas falar de cuidado, de beleza e, sobretudo, de qualidade de vida. Matheus, no domingo vai ter a 1h30, então, o programa Que Beleza. Você falou que uma das atrações vai ser o quadro da transformação, que sempre faz muito sucesso, né? Tem alguma novidade? Olha, eu tenho certeza que o público vai se surpreender. A gente está garantindo, porque o programa ele vem com um mago da coloração, ele faz o cabelo de várias famosas. Inclusive, vocês estão convidados para conhecer o Romeu Felipe. Todo domingo ele vai estar no programa transformando as mulheres em divas. Mulheres comuns se tornarão divas no programa. Esse é o nosso compromisso. E a gente vai ter 2 transformações por semana. Imagina só que desafio, né? É difícil, então, né? A gente vem com 2 transformações por semana, prometendo surpreender o público que assiste Record News. Muito bem. E o mais bacana é a proposta, né? De mostrar realmente como a beleza pode mudar completamente a vida de alguém, recuperação da autoestima. E isso muda, inclusive, a personalidade da pessoa. Olha, foi muito legal você ter falado isso, que a minha história com beleza já vem aí há 2 anos, a gente fazendo transformações, a gente trabalhando com isso. O maior reconhecimento do meu trabalho, eu sinto, de toda a equipe, é ver a alegria. A mensagem que as mulheres, que os homens mandam depois dessa transformação, eles dizem assim: a minha vida mudou, eu consegui melhorar minha relação com meu marido ou com a minha namorada, eu me vi de forma diferente, eu consegui um trabalho, um emprego. Então, a nossa missão é isso, melhorar a vida das pessoas, dar a oportunidade de uma nova fase, de uma nova etapa. Tá certo, muito então, Matheus, muito sucesso na sua estreia. Então, você que vai apresentar o programa Que Beleza nas tardes de domingo, às 1h30 da tarde, e também o Mais Bonito nas noites de sábado, no intervalo do programa Zap. Muito sucesso na estreia, seja bem-vindo à Record News. Muito obrigado. Na nossa programação. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço o carinho e estão convidados a assistir os 2 programas. Por um final de semana lindo, com Matheus Baldi agora na Record News. Obrigada, Matheus. Legal. Bom, o Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E como hoje é sexta-feira, a gente vai para o intervalo com o destaque da nossa agenda cultural. E aí, rapaziada da Record News, nós somos Vanguard e estamos aqui para fazer um convite para todo mundo de Belém. A gente vai estar aí sexta-feira agora, nossa Ibiruta, o Vanguard Acoustic Night, estão todos convidados, valeu? Estamos com muitas saudades e até muito breve. Minha alma sabe que viver é se entregar, sabendo que ninguém pode julgar. Se teve que olhar pra trás ou não, talvez, se a vida me trouxer o que eu pedi, te encontro e faço tudo o que quiser, te dizendo o sol renasce amanhã. A vida é tão mais vida de manhã, quando eu vejo você. Saiba, você é meu sol. Meio-dia, 23 minutos, Link Record News de volta com mais informações para você. O Exército Brasileiro fez uma operação de combate a fraudes na blindagem de carros ligada ao grupo Caoa. O principal alvo da operação foi a empresa Avalon Blindagens Especiais. Os soldados foram em 3 endereços oficiais da empresa, um na capital e outros 2 em Barueri, na região metropolitana, onde apreenderam materiais e documentos. Ninguém foi preso. De acordo com a lei, a blindagem de carros no Brasil só deve ser feita após uma autorização especial dos militares. A Avalon está há 14 anos no setor de blindagem de carros de luxo e é a principal parceira do Grupo Caoa, representante das marcas Hyundai e Subaru no Brasil. A Caoa, que leva as primeiras letras do nome do empresário Carlos Alberto de Oliveira Andrade, é hoje um dos principais alvos do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. O grupo e o dono são investigados nas 3 maiores operações da PF em curso no país: Lava Jato, Acrônimo e Zelotes.
Bom, sexta-feira é dia de Link Pet aqui no Link Record News. E hoje a bióloga e especialista em comportamento animal, Luísa Cervenka, vai falar sobre o apetite dos bichinhos. Luísa, muito bem-vinda nessa sexta-feira, acompanhada da Lili. Que linda Lili, gente. Olha a carinha dela, que fofa. Charmosa. Muito. Luísa, assim como a gente, nessa estação, por exemplo, o verão, às vezes nós sentimos muito calor, os bichinhos também sentem e o nosso apetite diminui. E o deles? Também acontece a mesma coisa, tanto com cães quanto gatos. Eles realmente ficam com menos vontade de se alimentar, gostam de beber mais água, de buscar um chão mais fresquinho, também por conta do calor. Luísa, o que fazer então quando o cão não quer comer? Obriga? Tô brincando. Não, mas essa é uma pergunta muito comum dos proprietários, principalmente os tutores de cachorrinho assim pequenininhos, igual a Lili, que esses são ainda mais difíceis frágeis, de se alimentar, né? Nessa época do ano. Então, eles tentam de tudo, malabarismo, só falta dar aviãozinho. Mas o ideal é conversar com o médico veterinário, tentar uma alimentação mais leve, porque é isso que os cachorros e os gatos buscam no verão, assim como a gente, uma alimentação um pouco mais leve. Então, oferecer essa alimentação de uma forma diferente, de repente jogar a ração pelo chão para ele ter que buscar essa ração, esconder, brincar de caça ao tesouro com a ração também é uma opção para a gente incentivar essa alimentação. E o mais importante é dar alimentação em horários específicos e retirar essa alimentação para não criar fungos, não criar bactérias, muito comum nessa época do ano. E vale até, além da ração, oferecer também outros alimentos? Porque tem bichinho que eu acho que espera ansioso o dono ficar ali com o coração amolecido e oferecer um pedaço de comida nossa. Isso pode acontecer num caso extremo assim, ele não quer comer de jeito nenhum, a gente pode dar um pedacinho do frango, um pedacinho do bife, e aí, Luísa? Não pode. Não pode porque a ração, o alimento preparado para o animal, ele já é balanceado. Quando a gente adiciona uma carne ou um frango, a gente está adicionando mais proteína do que precisa. E isso pode vir a dar algum probleminha. Então, se percebeu que o cachorro não quer comer, o ideal é a gente tentar, de alguma outra forma, fazer com que ele coma. Se quiser adicionar alguma coisa, pode adicionar uma cenoura ralada, uma maçã cortadinha em pedaços, mas fora do horário da alimentação. De repente, umas 2 horas antes da alimentação, para abrir um pouquinho esse apetite, para então facilitar. Mas oferecer o que a gente está comendo, não. E muitas vezes os cães sabem que a gente vai fazer isso e não comem exatamente esperando que a gente dê alguma coisa. Mas não é para dar. Que aí acostuma e aí fica mais complicado ainda, né? Você falou da Lili, que é pequenininha, né? Sente mais os efeitos do calor nessa época do ano. Quais raças que são mais propensas a esse tipo de comportamento? Perder o apetite em época que o tempo é muito quente, né? São as raças com pelos mais longos e principalmente os braquicefálicos, que são aqueles cães com focinho achatado. Então, são os shih tzus, os pugs, os bulldogs. Eles sofrem muito mais com essa oscilação de temperatura e também com as altas temperaturas. Então, por conta disso, eles também têm um problema maior de perda de apetite. Muitas pessoas, inclusive, tentam trocar a ração nessa época do ano, o que também não é recomendado. O ideal, então, é buscar o médico veterinário para pedir uma orientação para ele. E tem alguma coisa, no caso das crianças, às vezes dos adultos também, os médicos recomendam algum medicamento, alguma coisa que faça com que o apetite aumente. E no caso dos bichinhos, tem algum alimento até que possa ser oferecido que aumente a fome deles? Normalmente, oferecer alimentos gelados nessa época do ano auxiliam a abertura do apetite. Então, por exemplo, uma cenoura crua, já deixada na geladeira, então oferecer um pouquinho mais gelado, ou mesmo sorvete específico para cachorro, como suco de fruta, colocar o suco da melancia sem açúcar no potinho de gelo e oferecer para eles no potinho de água, ou mesmo oferecer uma água de coco geladinha. Tudo isso pode auxiliar a hidratação e também a abertura do apetite. Você falou do suco de melancia, então se eu quiser eu posso fazer o suco de melancia, congelar como se fosse um picolé ou em cubinhos, aí sim eu posso oferecer esse sorvetinho caseiro para o cachorro. Exatamente, nada de sorvete humano. O sorvete humano contém muita gordura e também açúcar, então tá completamente proibido. Mas esses que a gente faz em casa, aí pode.
E você está falando de alimentação, né? Do que pode ajudar e contribuir nesse processo. A água também pode ajudar a aumentar o apetite ou a hidratar mais o cachorro nessa época? Sem dúvida. O aumento da ingestão hídrica é extremamente importante nessa época do ano, principalmente porque muito desse enjoo que os cães ficam, dessa inapetência que eles ficam, muitas vezes é por desidratação. Então, aumentar o consumo de água, deixar mais potes pela casa para facilitar esse consumo, colocar águas mais geladas, colocar cubinho de gelo dentro da água, oferecer até uma fonte para que ele tenha água corrente, fresquinha. Tudo isso auxilia a aumentar a ingestão hídrica, deixá-los mais hidratados e, consequentemente, aumenta o apetite. Tá certo. Então, Luísa, esclarecendo as dúvidas para que os cachorrinhos e os gatinhos também se alimentem melhor nessa época do ano. Uma época difícil por conta do calor, né, Luísa? E hoje acompanhada da Lili. Que linda, Lili. Obrigada pela sua participação, Lili. A gente espera vocês novamente na segunda edição do Link Record News, então, esclarecendo dúvidas. Inclusive, a gente abre aqui espaço para o telespectador, para o internauta que tiver dúvidas com relação a esse tema, a alimentação dos pets nessa época do ano, a falta de apetite também. Sintam-se à vontade, participem, hashtag Link Record News pelas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. Muito fácil participar. Até logo mais, Luísa. Até lá. Bom, e o Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, tem De Olho nas Redes. E como hoje é sexta-feira, a gente vai para o intervalo com destaques da nossa agenda cultural. Até já. Olá, pessoal do Link Record News. Eu sou Zé Renato, queria convidar vocês para o projeto Música Mais, que vai acontecer nos dias 4, 5, 11 e 12 de fevereiro, no CCBB de São Paulo. É um projeto que mistura música com vários assuntos, né, como culinária, televisão, futebol, cinema. Então eu vou estar lá recebendo amigos como Renato Braz e o chefe Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó. Estarão também Lauro Lisboa Garcia e Duda Braque, Filó Machado, né, com Trajano. Vamos estar falando de futebol nesse dia, encerrando com música e cinema com o Marcelo Janot. Então, sempre às 8 horas da noite, lá no CCBB, espero todos vocês por lá. Meio-dia, 36 minutos, Link Record News de volta. De volta para convidar o editor de mídias sociais da Record TV, Rafael Calisto. Oi, Rafael, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde também para todo mundo que está assistindo a gente. Hoje o principal assunto do dia é a morte da Heloísa Faz Sol, que você já viu aqui no link. Eu vou contar um pouquinho mais sobre como ele repercutiu nas redes sociais. A questão foi, a Heloísa, ela ficou muito popular na época da Fazenda. Ela ficou em terceiro na Fazenda 7. Eu tive até, inclusive, a grande oportunidade, a honra de poder trabalhar na estratégia digital desse programa. Eu lembro que ela virava muito meme, dava trending topic. Ela era muito pop. Tinha muita brincadeira com ela nas redes sociais. Então, a morte dela hoje, todo mundo se lembrou muito disso. Nossa, a Heloísa, a gente adorava ela falava cada barbaridade, virava brincadeira. Eu resgatei esse vídeo aqui que está rolando no Twitter, que foi quando ela participou ao vivo do programa da tarde que a gente tinha aqui, com o Brito, com a Ana, e ela falou palavrão ao vivo. Vocês se lembram disso? Não. O problema é que ao vivo não dá para colocar o pi. Né? Exatamente. Então ela soltou um baita de um palavrão no meio da tarde na TV ao vivo, todo mundo caiu na risada, a internet adorava ela por causa disso, porque ela era bem espontânea. Né? Ela ia no improviso ali, não tinha medo do que, sabe, não tinha papas na língua, falava o que queria. Essa frase dela, cheia de palavrão ao vivo, virou meme na época, todo mundo brincava muito com isso. Se fosse um dia comum aí com o programa passando, na época, se tivesse o quadro, a gente teria trazido aqui o meme da Heloísa, com certeza. Infelizmente, a primeira vez que eu falo dela aqui na Record News para vocês é para noticiar a morte dela e comentar um pouco. As redes sociais lamentaram muito, ficou nos trending topics, está ainda. Os internautas gostavam bastante dela. Ainda triste com a morte, olha só, da Heloísa. Exato. Vamos lembrar dela com alegria. E essas frases que marcaram a 7ª edição de A Fazenda. Ficou em terceiro lugar, muito popular entre as pessoas que assistiam o programa. Vamos lembrar por esse lado mais engraçado, espontâneo dela, que é o que fica na nossa memória, né? Sua cobra felina do mal. Sua cobra felina é muito legal. Ela falava muita coisa desse tipo.
Ninguém quer saber o que você acha. Enfim, a morte dela foi misteriosa, né? Vai ser investigada ainda. Não sabemos ainda o motivo, mas, enfim, perdemos, né? Independente de qualquer disso. forma, as redes sociais também abrem um espaço grande para todo mundo que quer expressar o sentimento, a sua homenagem e tentar chegar um pouquinho mais perto daquela pessoa querida nesse momento de despedida. Mas uma das grandes funções das redes sociais, ser um memorial, assim, né, para todo mundo que a gente perde. Além disso, eu tenho uma outra coisa para mostrar para vocês hoje. Você certamente deve ter se deparado com esse vídeo no seu Facebook. Aquele bonequinho das fotos dançando, que é o bonequinho do Dia do Amigo. Começou ontem, dia 2 de fevereiro. Vocês receberam? Não, mas Vocês viram? Assim, quantos dias do amigo a gente comemora por ano, Calixto? Porque ótima pergunta. Impressionante. É uma ótima pergunta, sabe por quê? É uma forma de repercutir também, né? Mas olha qual que é a sacada. O Dia do Amigo aqui no Brasil é dia 20 de julho. E no mundo, a ONU estabeleceu 30 de julho. Por que raios você encontrou esse vídeo dos bonequinhos no seu Facebook ontem, então? Eu vou explicar. Dia 4 de fevereiro, que é amanhã, é o aniversário do Facebook. E aí eles criaram esse sistema para vincular o Dia do Amigo a eles. Então não é Dia do Amigo, não foi ontem, não é hoje, não é amanhã. Amanhã é o aniversário do Facebook. Eles, de forma muito esperta, é claro, se colocando como a plataforma para você ter os seus amigos conectados, tentaram vincular essa história do Dia do Amigo ao aniversário deles, de 13 anos amanhã. Bom, o Facebook não é bobo, né? Mas a história, o que eles querem mesmo é que as pessoas compartilhem. Muita gente já compartilhou o vídeo do amigo, né? Se você não fez, eu tenho certeza que você viu de alguém. Dica final sobre esse vídeo, dá para editar, tá bom? Se você não gostou dele, vai ter o botão azul para postar. O outro botãozinho deixa você escolher as fotos que estão ali. Muita gente não sabe disso. De repente tem gente que até faz parte ali do seu círculo de convivência, mas não tão de amizade. Então dá para editar, tira a fotinho. Faltou uma pessoa, dá para colocar. Muito bom? bem. É que nem aquelas retrospectivas que eles fazem muitas vezes, né? Que tem fotos ali com pessoas que estão ali no seu dia a dia, mas como a Lidiane falou, realmente não são pessoas super queridas, né? E não tem sua mãe, né? É normal isso. E eu também não sabia, eu descobri numa dessas retrospectivas que daria para editar. E é ótimo, né? Porque aí você coloca exatamente a foto que você gosta. Que você quiser no mesmo animação. Então, dica para quem está em casa, sempre que tiver uma ferramenta dessas, no Facebook dá para editar, tá bom? Coloque a foto que você quiser. Legal, que a amizade tem que ser realmente comemorada, mas olha, o que a gente recebe é por WhatsApp, por Facebook, Dia do Amigo, e fale pra quem você ama, que é isso e aquilo, e amigo é isso. Nossa! Olha, é brega, tá? É bem brega, eu sei que é muito brega. Acaba virando, sabe o quê? O dia do inimigo, né? Você não aguenta mais receber coisa, né? Eu sei que é super brega essas montagens, mas faz um baita sucesso, gente. A galera gosta disso, compartilha mesmo. Então, vai continuar tendo, sabe? Mesmo que você ache meio brega, pode esperar que no próximo vai ter. Parabéns ao Facebook, né? Feliz aniversário, que é amanhã, então. Coisa de 13 anos que tem mais dinheiro nesse mundo aqui, viu? Pois é, um pré-adolescente astuto. Muito rico. Tá ótimo, rico e esperto. Calixto. Obrigada, então, Calixto. Você volta hoje, já é sexta-feira, ainda bem, um ótimo final de semana para você. Obrigado. A gente volta a se falar na segunda-feira. Aliás, só colocando aqui um convite para vocês, a gente vai sair para um intervalo já e o Calixto continua com a gente. Você que nos acompanha em transmissão simultânea pelo Portal R7, continue aqui com a gente, porque o Calixto vai dar mais destaques das redes sociais em instantes. Com exclusividade, assunto exclusivo, então, para quem está vendo na internet. Então, continua com a gente e até já, ou para quem não está vendo pelo Portal R7, até semana que vem. Até segunda para quem vê na TV e até daqui a pouco para quem vê na internet. Legal. E o Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. E como hoje é sexta-feira, mais uma atração, um destaque da nossa agenda cultural para você. Até logo mais. Olá, pessoal do Link Record News. Eu sou Ben Roots e gostaria de convidar a todos da região de Juiz de Fora para colar no meu show, que vai ser esse sábado, dia 4 de fevereiro, na Praça Antônio Carlos. O show começa às 16 horas e é aberto ao público. Vai ser gratuito. Muito reggae e outras influências do meu novo disco, como rap e rock and roll. Espero todos vocês lá. Valeu! R7 com o Calixto, trazendo mais novidades das redes sociais. A gente já falou do Facebook, Dia do Amigo, já falamos também da morte, né, da Heloísa Faz Sol. E aí agora a gente vai falar o quê? Da Beyoncé, com uma foto que está repercutindo? Isso mesmo, exclusivo para você que está vendo a gente agora na internet.
a foto da Beyoncé. É bem provável que, assim como o dia do amigo, eu sempre falo errado, amigo que você acabou de ver aqui com a gente, é bem provável que você tenha visto esta imagem aqui. Isso porque a Beyoncé está grávida, né, de gêmeos, e ela colocou essa foto no Instagram dela. Só que deu tanta repercussão, eu não imaginava que fosse dar tanto assim. Tanto, mas tanto, que já é a foto mais curtida da história do Instagram. Nossa. Sabiam disso? 7.791 curtidas. Isso na hora que foi dado o print, né? Agora rápido. Já deve estar mais, Com certeza, tá assim, ó, e vai indo e vai subindo. E o que as pessoas tanto comentam sobre essa foto? Então, a grande questão é, a Beyoncé é diva pop, né, cantora, é tipo, vamos dizer, quase que uma Madonna da nossa época. Então, tudo que ela faz dá muita repercussão. A foto eu particularmente não gostei, mas não interessa a minha opinião, né? Interessa a opinião dos fãs. Eu achei a foto feia, enfim, não gostei muito. Achei que tem uma cara de velório ali, parece que ela entrou embaixo do véu. Coroa de flores, né? Coroa de flores, esse véu por cima também, acho que deu um ar meio fúnebre pro negócio. Mas não importa, a maioria das pessoas gostou, a repercussão é extremamente positiva dessa foto. Ela, assim, estraçalhou o recorde anterior, que era da Selena Gomez, que era a foto mais curtida até então. Quem acompanha o link viu... Ela estava fazendo uma propaganda, inclusive, não é? Exatamente o que eu ia falar. Que era merchan. A gente mostrou no final do ano na retrospectiva do Instagram. Tinha 6 milhões e uns quebrados. Essa já está na casa do 8 quase. Então, acabou com o recorde da Selena. Mas essa foto é a primeira que ela publica grávida ou não? Sim, foi quando ela anunciou. É por isso, é o anúncio. O anúncio empurrou, né? Olha, a Beyoncé está grávida, pum, uma foto, entendeu? E aí acho que por isso que repercute muito, né? Mas ela tem muito fã. Lá nos Estados Unidos, principalmente, ela é muito pop, cara. Mais do que aqui, lá ela é deusa, entendeu? Então tudo que ela faz repercute muito. Muito bem, Calixto. Então, a gente espera agora você na segunda-feira com outros destaques. Bom final de semana para você. Obrigado. Descanse bem. Segunda-feira estamos de volta. E vai voltar, hein? Fica de olho, tá quase. Quanto tempo falta? Quanto tempo? 20 segundos. 15 segundos. 15. Countdown, vai voltar. Um beijo para todo mundo. Até segunda. Beijo. Quer fazer a regressiva? Então tá. Meio-dia, 45 minutos, Link Record News de volta com mais informações. Destaques agora internacionais. Um soldado atirou num homem que tentou entrar com uma faca no Museu do Louvre, em Paris. O suspeito ficou gravemente ferido. Segundo a imprensa francesa, o homem que carregava 2 mochilas chegou a agredir um policial. Um grande número de policiais foi chamado. O local foi esvaziado e a polícia restringiu o acesso à região no centro da capital francesa. O chefe da polícia de Paris disse acreditar que o homem queria fazer um ataque terrorista, já que ele ameaçou pessoas no local. E de volta ao Brasil, no sul do país, mais de 5 mil presos estão nas ruas porque não há vagas no sistema prisional gaúcho. 23 cadeias estão interditadas, um déficit de 11 mil vagas. São 2.436 vagas que ninguém ocupa. As obras na penitenciária de Canoas, na Grande Porto Alegre, deveriam ter sido concluídas há 1 ano. Mas ainda faltam o sistema de esgoto e água e a pavimentação das ruas que dão acesso ao presídio. A entrega segue sem data prevista, porque não há empresas interessadas em participar da licitação. 18 milhões de reais já foram investidos na penitenciária de Canoas e apenas um dos 4 prédios está ocupado. Enquanto isso, o Rio Grande do Sul conta um déficit de 11 mil vagas para detentos. Segundo a Corregedoria Geral da Justiça, são 5.116 apenados nas ruas por falta de vagas no sistema prisional gaúcho. Do total de presos fora das grades, 2.878 usam tornozeleira eletrônica. Os outros seguem sem qualquer monitoramento. Nós temos hoje aproximadamente 23 casas interditadas, 20% das unidades prisionais do Estado. A maioria dessas unidades prisionais ela está interditada em virtude da superlotação. Sem vagas nos presídios, presos lotam as celas das delegacias. Esse registro, feito na de Canoas, mostra 25 homens num espaço com capacidade para 16. 2 chegaram a passar a noite na calçada, algemados a um corrimão. O secretário de Segurança Pública determinou a abertura de uma sindicância e disse que neste mês deve inaugurar em Porto Alegre um centro de triagem para detentos provisórios. O lugar é insalubre, não comporta um número tão grande de presos. Para nós é um risco muito grande, por conta da possibilidade até de resgate, e isso causa um problema muito sério, né?
Bom, momento agora da sua participação aqui no Link Record News. A gente vai falar sobre uma polêmica envolvendo o Uber, porque recentemente aqui em São Paulo, 2 casos, um de sequestro e um de assalto, levantam então a polêmica e reacendem um debate sobre a segurança desses aplicativos. A empresa diz que não tem responsabilidade empregatícia com esses motoristas. Diante disso, nós perguntamos se você acha que isso pode tirar a responsabilidade do Uber sobre os motoristas que trabalham para a empresa. Para participar, para votar na nossa enquete, é só usar a hashtag LinkRecordNews, ou ainda se você quiser mandar a sua mensagem, é só mandar para o nosso WhatsApp, o número é 11 95307 1851, e a gente tem participação sobre esse assunto de hoje. Tem opinião na tela, já começamos pelo Wilton, de Suzano, São Paulo. Ele coloca, é óbvio que a empresa Uber tem obrigações trabalhistas. A Uber é uma empresa com finalidades lucrativas, portanto, deve ter responsabilidades trabalhistas, sim. Obrigado, Wilton. O Leandro, de Belo Horizonte, Minas. Não, a Uber não pode se isentar das responsabilidades. Os motoristas prestam serviço em nome da empresa, portanto, são os representantes da marca. É o que pensa o Leandro. Obrigada. Tem também ainda a participação do Hugo, do Rio de Janeiro. Com certeza, a Uber tem responsabilidade. Eles não podem ficar apenas com a parte boa, que é o lucro, e deixar a segurança dos passageiros de lado. Obrigada. Agora, o Mauro, de Belo Horizonte, Minas, não há fundamento para vínculo empregatício entre a Uber e motoristas. Eles trabalham quando querem, a hora que querem, aceitam ou dispensam corridas livremente. Essa liberdade não existe nas demais relações trabalhistas. Essa é a opinião do Mauro, você pode continuar participando. Lembrando que a Uber já se posicionou, falou que eles fazem uma triagem ali com os motoristas, que quem pede esse serviço tem acesso ali à foto, ao nome, também ao CPF, se não me engano, do motorista, mas essas informações não dizem nada, né? Porque se o motorista quiser assediar a mulher, sequestrar, roubar um homem, enfim, qualquer passageiro, ele vai conseguir fazer, né? E uma outra questão polêmica foi a decisão de um juiz de Belo Horizonte que justamente negou o pedido de um motorista de comprovação de vínculo empregatício. Então, essa questão é bastante polêmica e por isso a gente quer discuti-la com você. Participe, vote, envie o que você pensa até a segunda edição, o resultado oficial da enquete do dia para você. A gente segue agora falando de outros destaques do noticiário, porque o Ministério da Saúde dobrou a produção da vacina contra a febre amarela para barrar o surto da doença que avançou, segundo especialistas, justamente porque as pessoas não se imunizaram com a vacina. De 4 para 9 milhões de doses mensais. Foi o pedido do Ministério da Saúde à Fiocruz, no Rio de Janeiro, responsável pela produção da vacina contra a febre amarela no país. Nós estamos preparados para atender a população nacional e para exportar. Nós já estamos fazendo isso desde o ano passado. Obviamente que a nossa prioridade vai ser sempre atender a demanda do Brasil, mas nós estamos também colaborando com o resto do mundo. No laboratório onde se produz a vacina, os trabalhos foram intensificados. Para entrar aqui, as normas de segurança para evitar contaminação são bem rigorosas. É preciso, por exemplo, usar roupas como essa aqui. O processo até a vacina ficar pronta pode levar até 30 dias. São várias etapas até a fase final. É assim que a vacina chega nos postos de saúde. Um vidro com uma pastilha, outro vidro com um líquido. Aqui tem 10 doses da vacina. Para aplicar nas pessoas é preciso misturar um produto com o outro. Embora o estado do Rio ainda não tenha registrado nenhum caso, a procura pela vacina triplicou no mês de janeiro. O governo reforçou os estoques e enviou um lote com 250 mil doses aos municípios que fazem divisa com Minas e Espírito Santo, onde há o maior número de registros. José Carlos vai viajar a trabalho para Minas Gerais e já se preveniu. Foi exigência da empresa mesmo. Eles falaram que não podia viajar se não tivesse com a vacina em dia. Inclusive, o serviço foi adiado por causa do tempo de incubação. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E como hoje é sexta-feira, a gente vai para um intervalo com o último destaque da nossa agenda cultural. Até já. Oi, pessoal do Link Record News, meu nome é Emerson, sou gerente de marketing do Shopping Vila Olímpia. Queria convidar vocês, seus telespectadores, para a exposição Nova Rota da Seda Novos Sonhos, que acontece até dia 5 de março aqui na Praça de Eventos do Shopping. Além da exposição, programamos uma série de palestras e workshops para trazer um pouco mais da cultura chinesa para quem passar por aqui. Nesse sábado, a partir das 15 horas, teremos a apresentação da dança do dragão e da dança do leão, além da palestra conhecendo o Ano Novo Chinês.
Saiba mais da programação e como participar no site www.shoppingvilolimpia.com.br. Esperamos por vocês. Até lá! Meio-dia, 58 minutos pelo horário brasileiro de verão. Link Record News de volta à sua tela. De volta com os destaques internacionais e olha só esse caso. Uma vítima de atentado na maratona de Boston há quase 4 anos vai se casar com um bombeiro por quem ela foi salva. Eles ficaram noivos durante uma viagem em dezembro. Ela estava perto da linha de chegada da maratona quando as bombas explodiram e ela perdeu uma perna. O bombeiro correu para socorrer a mulher e foi com ela para o hospital. Eles viraram amigos e 2 meses depois do atentado, os dois saíram juntos pela primeira vez. O casamento está marcado para setembro. Olha só que história bacana. Ele salvou ela, eles ficaram amigos e agora vão se casar. Muito legal. Sinal de que mulher gosta realmente de segurança. Homem que passa segurança aí, conquista a mulherada. E bombeiro não tem erro, né? Não é? Bom, agora você já imaginou comer debaixo d'água? Existe um restaurante que oferece um cardápio submerso. Será que isso dá certo? Vamos dar uma olhadinha. Não adianta se arrumar todo para ir a este restaurante. Aqui só um maiô já é o suficiente. É que os clientes usam equipamentos de mergulho para chegar até a cápsula submersa, onde vão poder saborear os pratos. O restaurante belga subaquático foi construído em uma das piscinas mais profundas de Bruxelas, que fica a 5 metros abaixo da superfície. Ela foi feita para treinar mergulhadores. A estrutura tem 2 metros de largura e fica fixada em uma plataforma no interior da piscina. Os pratos são servidos por mergulhadores que fazem o trabalho de garçons. Depois de servidos, os clientes são deixados à vontade para desfrutar um tempinho a sós. O cardápio é bem sofisticado. Foie gras, salada de lagosta e champanhe. Degustar as iguarias e ainda debaixo d'água sai por cerca de R$ 335 por pessoa. O restaurante levou mais de 1 ano para ser construído. Tudo para aperfeiçoar o design, a mecânica e o sistema de entrega de alimentos. O casal que aparece no vídeo conta que foi a primeira vez que comeu embaixo d'água e que a experiência foi maravilhosa. Bom, esta edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Então mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe nas redes sociais. Use para isso a hashtag Link Record News. Acesse a nossa página no Facebook, no nosso Twitter. Entre na página da Record News no portal R7. Lembrando que o Link Record News vai ao ar em 2 edições, às 11 da manhã e agora às 3 da tarde. Record News, informação para você crescer. Tchau, tchau. Até logo mais.